Olá, vamos dar início à aula de número 13. Hoje é um assunto mais curto, vamos falar sobre quiáltera. O que é quiáltera? Quiálteras são grupos de notas empregados com menor ou maior valor do que normalmente representam. Ela altera temporariamente a subdivisão binária, normalmente 2 por 4, 2 ou 4, ou ternária, normalmente 3. A divisão padrão da música, né? Inserindo um grupo de notas que contraria a pulsação esperada, criando um efeito de improvisação ou complexidade. O que que é na prática, né? Pensa, por exemplo, aqui num compasso 2 por 4, né? Aqui, nesse intervalo aqui, cabem dois tempos, né? O mesmo para esse compasso aqui. E como a gente sempre, as figuras rítmicas sempre dão para a gente a questão de dobros e metades, se suponha que, vou fazer uma conta aqui, rápida, né? Suponha que cada compasso aqui dure 2 segundos, né? Então, esse é um segundo, esse é outro segundo. Se eu quero três notas iguais no intervalo de 2 segundos, nesse exemplo aqui que eu estou dando, né? Como que eu vou representar com dobros ou metades? Não tem como, porque ele vai me gerar uma nota dividido por 3 aí, né? Então, por exemplo, eu estou dizendo aqui que eu estou fazendo 2 dividido por 3 vai me dar uma fração aí, que não é nem um dobro nem uma metade. Então aí eu não teria como representar com uma figura rítmica, nem com ponto de aumento, ponto de diminuição, nada, porque é um valor quebrado aí, né? É um valor, como podemos dizer, é um valor que não dá, não é um valor exato assim, é um valor infinitesimal, digamos assim, né? Por exemplo, se você dividir um por 3 dá 0, 3, 3, 3, 3, 3, 3. Como é que eu represento 0, 3, 3, 3, 3, 3 com figuras rítmicas? Não dá. Então, para isso que foi criado a quiáltera. Neste exemplo aqui, a quiáltera está sendo apresentada com esse valor de 3 e este colchete aqui, certo? Alguns conceitos sobre quiáltera. Quiáltera aumentativa aumenta o número de notas, então se naquele, por exemplo, se no intervalo que caberiam duas notas daquela figura, eu coloco 3, é uma aumentativa. Se ao contrário, caberiam 3 e eu estou reduzindo para 2, ou por exemplo, se caberiam 6 eu estou reduzindo para 5, sei lá, aí é diminutiva, correto? Bem intuitivo isso, né? Então aqui temos alguns exemplos, né? De, são várias as possibilidades. As mais comuns a gente já adianta aqui para vocês são a com 3, que a gente chama de tercina, e também, antes de eu falar dos nomes aqui, vale para qualquer duração de nota, né? Então, pode ser numa colcheia, pode ser numa semínima, pode ser numa semicolcheia, enfim. Aí você vai ter que ver esse número aqui e, de acordo com a figura, você vai fazer essa redução para encaixar no tempo, né? Então, aqui, por exemplo, eu tenho um exemplo de uma. Aqui temos uma semínima e duas colcheias. Aqui está dividindo, como é 2 por 4, né? Cada bloquinho desses aqui é um tempo. Aqui só cabe, se fosse um tempo como está aqui, só caberiam duas colcheias, mas aí foram colocados três. E aqui, como já são quatro notas nesse tempo, aí já caiu na semicolcheia, então não precisa de quiáltera. E aí o mesmo vai acontecendo aqui. Cinco, num tempo aqui só cabem quatro, né? Quatro semicolcheias. Colocou cinco e colocou seis. Então teve que colocar a quiáltera. E assim por diante, tá? E aqui um exemplo de redução, né? Que estava um compasso aqui é 6 por 8. Então aqui caberiam, nesse bloco aqui, caberiam três colcheias, foi colocado só duas. Então teve uma redução. É uma quiáltera diminutiva. E os nomes, né, que são dados, são bem intuitivos aqui, né? Termina com ina e o começo, o prefixo é mais ou menos algo relacionado ao número que está sendo usado ali. Então pode ser uma duína, tercina, quartina, quintina, sextina, septina e assim por diante, tá bom?
por fim, temos também, pode existir a que altera com pausa, né? As que alteras podem conter pausas, nesse caso, o valor da pausa é igual àquele da nota que ela substitui. Então, aqui um exemplo, né? Tem uma pausa aqui no meio. Então, teve essa nota, uma pausa e essa outra cocheia aqui. E tudo isso aqui vai ter que caber com uma duração igual à de um tempo. Então, suponha que um tempo no total durasse um segundo aqui. Se a gente tivesse só duas colcheias sem a, a tercina, cada uma duraria meio, correto? Mas, como tem a tercina, então aqui vai ter que durar 0,333, 0,333 e 0,333. Um terço, um terço, um terço. Correto? Então, eu dividi um tempo em 3 aqui, no caso. Isso aqui vale para tudo. Para todos esses exemplos aqui, tá bom? Então, às vezes pode ter a situação que tem nota pontuada, enfim. O importante daqui a outra é você entender que a duração total tem que caber naquele tempo e E aí você tem que dividir proporcionalmente, de acordo com o que estiver representado aqui com as figuras, certo? Para finalizar, vou dar um pequeno exemplo aqui no software, né? Então, por exemplo, aqui eu tenho um 4x4. Então, cabem 4 semínimas. Aí eu desenhei 3 semínimas e coloquei duas colcheias. Então, a minha música vai ficar tá, 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 tá. Mas e se fosse. Vou dar um play aqui para mostrar antes de eu falar o próximo tópico. Ó. Tá. Beleza. Mas e se em vez de ser tá, eu quisesse ter três notas aqui? Aí ficaria tá. Não são quatro, não são duas, são três. E como que eu colocaria três? Você vê que o software aqui ele até bloqueia, eu não consigo. Quer ver? Eu vou marcar aqui. Se eu tentar colocar mais uma nota aqui, eu não consigo. Ele bloqueia, eu vou colocar em cima, mas ele não vai deixar eu colocar aqui. Aí eu posso usar o recurso da tercina. Quer ver? Eu vou apagar aqui. Eu vou apagar aqui. E eu vou clicar no 3 aqui, ó. Em inglês é triplet, né? Então, agora eu consigo. Aí agora eu vou ter aquele efeito que eu queria do tá, tá. Vamos lá. Opa, deixa eu voltar para o começo, né? Beleza. Ah, tem que selecionar aqui para ele tocar corretamente. Isso. Perceberam? Outra coisa que também é importante dizer é que não necessariamente, né, acho que nos exemplos ali não tinham, elas não, a tercina ou quintina, enfim, aqui altera, não necessariamente precisa ter a mesma nota, tá? Ela pode ser notas sequenciais assim, pode ser até notas saltadas, digamos assim. Vou fazer um exemplo aqui. Pode ser isso aqui também, não tem problema nenhum, né? Então, certo? Então é isso que é aqui altera. Ela serve para você te dar essa flexibilidade de você poder encaixar notas com duração que não caem naquela questão de dobros e metades que eu sempre falo, né? Então ela te dá essa flexibilidade para você conseguir encaixar com notas de duração mais específicas aí, tá ok? Então por esse vídeo, por hoje, por esse vídeo era isso.